Olá! Nessa videoaula nós vamos falar sobre um importante teorema de cálculo, conhecido como teorema do confronto, ou também como teorema do sanduíche. Então, o que diz o teorema do confronto? Sejam f, g e h três funções, e vamos supor que existe um r maior que zero, tal que se o x está no intervalo a menos r e a mais r, a gente tem as seguintes desigualdades. F de x é menor ou igual que g de x, e por sua vez g de x é menor ou igual que h de x. Vamos supor ainda que o limite das funções no extremo existe e vale o mesmo valor, ou seja, o limite de quando x tende a é igual a L e o limite de h de x quando x tende a também é L. Então, o que o teorema do confronto nos diz é que o limite de g de x quando x tende a existe e ainda mais ele vale o valor L, que é o mesmo valor da função do limite de f e h. Aqui a gente tem uma representação gráfica do teorema. No intervalo a menos r, a mais r, a gente tem aqui várias desigualdades, ou seja, f de x é menor ou igual que g de x, que é menor ou igual que h de x. E os limites de f e h existem e são o mesmo valor L, como a gente pode ver aqui. Então, como a função g está entre as duas funções, o teorema do confronto vem aí. Ela está espremida entre as duas. No limite, essas duas aqui são iguais. Então, a g ficou espremida. Ela tem que valer o mesmo valor L. Você fez um sanduíche com a função g. Uma aplicação importante do teorema do confronto é a prova da continuidade das funções trigonométricas. Então, vamos mostrar aqui que a função seno de x é contínua para todo x. Primeiramente, a gente vai usar essa proposição que diz que existe um certo número r maior que zero, tal que para todo x suficientemente pequeno, a gente tem que o módulo de x é menor do que x. E aí, utilizando as propriedades que a gente citou anteriormente para o seno de arco duplo, a gente pode chegar na seguinte desigualdade. Se x menos a é menor do que 2r, a distância de x até o a é menor do que 2r, então o seno de x menos o seno de a vai ser menor do que a distância de x até a. E uma vez que aquela desigualdade é verdadeira, a gente tem a seguinte sequência de desigualdades. Seno de x menos seno de a em módulo é sempre maior ou igual do que zero, porque o módulo de um número é sempre positivo. E seno de x menos c de a, por sua vez, também é menor do que x menos a. Só que a gente sabe que módulo de x menos a é uma função contínua e quando x tende a vai para zero. O mesmo vale do lado esquerdo, já que aqui a gente tem a função constante. Quando x vai para zero, o limite de zero é zero. Então, pelo teorema do confronto, como aqui a gente está nas hipóteses do teorema, seno de x menos seno de a vai para zero, ou seja, o limite de seno de x quando x tende a a é o valor de seno de a, que é o que a gente quer na continuidade. A gente mostrou então aqui que a função seno de x é contínua em a. Como a gente escolheu arbitrariamente, aqui a gente tem uma limitação para onde x está. O x tem que estar próximo de a. Mas o a foi escolhido arbitrariamente. Então, a função seno de x é contínua para todo número real. Deixo como um exercício para vocês mostrarem que a função cosseno de x é contínua, mas uma vez que cosseno e seno de x são contínuos, a gente consegue mostrar que toda função trigonométrica é contínua. Por exemplo, a tangente de x ela é a divisão do seno de x pelo cosseno de x. E como seno e cosseno são funções contínuas, segue que a função tangente vai ser uma função contínua em todos os pontos do seu domínio. E aí a gente pode passar isso para todas as outras funções. Essa foi uma aplicação importante do teorema do confronto. A próxima aplicação que a gente vai ver, que também usa a continuidade dessas funções, é o primeiro limite fundamental. Então, até mais.